Já pensou em entrar na dungeon antes de todo mundo? É exatamente isso que rola no nosso clube de membros. Quem faz parte do nosso clã de elite assiste aos vídeos antecipadamente. E o melhor de tudo, sem nenhum anúncio atrapalhando a experiência. É como ter um passe livre de Rank S para consumir o conteúdo com foco total. E para garantir esse level up, o custo é menor que o preço de um refri. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de ajudar o canal a continuar produzindo vídeos épicos, você entra de vez para o nosso sistema. Não fique para trás, clique em Seja Membro, apoie o canal e erga-se. Ouvimos o som da sirene ecoando. Uma fuga massiva da prisão de Sam aconteceu. Os civis nas proximidades devem evacuar com a ajuda de um caçador encarregado pela região. Nesse momento vemos uma porta que lentamente começa a ser derretida. Alguém transpassa aquela porta com o punho e consegue entrar no apartamento. Aqueles são 3 prisioneiros que fugiram. Um deles carrega uma faca e o outro dizia: o lugar está vazio. Devem ter fugido após ouvirem o alarme. Os homens pegam as roupas que estavam naquele lugar. Eles tiram seus uniformes de presidiários. Um deles pergunta: realmente podemos lutar contra a associação de caçadores? Eles têm caçadores de Rank S. O outro responde: não ouviu o plano? O que um Rank S poderia fazer se tomarmos a cidade e pegarmos reféns? Além disso, temos a poeira estelar que o irmão Dong-suk arrumou pra gente. Aquela era a poeira estelar condensada. O homem falava porque a associação de caçadores iria espalhar tantos rumores só para tornar isso ilegal. É porque eles temem que sua autoridade acabe se todos ficarem muito mais fortes. O outro homem sorri e acredita na ideia de Hwang Dong-suk. Ele disse que eles também terão um caçador de Rank S do seu lado. De repente, outro homem chega ali e chama por seus comparsas. Ei, venham pra cá, esse lugar é uma mina de ouro de bebidas. O outro diz que eles precisam ser rápidos e irem embora dali. Porém, o homem diz que ali tem um malte Macallan com 30 anos de idade. O homem então fica convencido, aquilo vale uma fortuna, não dá pra ignorar isso. Porém, vemos uma brecha na porta de um armário. Tinha um garoto escondido dentro do guarda-roupas. Ele estava com seu celular na mão e tremendo pensa que deve denunciá-los rápido. Porém, enquanto mandava uma mensagem, seu celular acaba fazendo barulho. O garoto começa a chorar e ao olhar para frente, ele percebe que um dos ladrões o achou. Ele estava sorrindo e com uma garrafa de bebida na mão. Pergunta se o garoto quer um gole. Várias explosões estavam acontecendo naquela cidade. Um homem observava do alto do prédio. Os bandidos fugitivos estavam lutando contra os caçadores no meio da cidade. Aquela era uma batalha feroz. Os fugitivos tinham o poder da poeira estelar, que aumentava os seus atributos. Com facas, eles estavam sendo capazes de matar os caçadores que encontravam. Quem observava aquilo era Hwang Dong-suk, um fugitivo de Rank C, que orquestrou toda aquela rebelião. Ele sorria e dizia: com um discurso meu, até os presos de rank alto estão causando alvoroço. Esse é o poder que eu, Hwang Dong-suk, tenho. De repente, alguém se aproxima e diz: vamos indo enquanto os fugitivos ganham tempo. Dong-suk olha para trás e responde: não venha me dar um sermão, quando é apenas um lacaio do meu irmão mais novo. O homem fala que não é um lacaio do irmão de Dong-suk. Ele apenas contratou os seus serviços. O serviço de levar ele, um despertado de Rank C, para o exterior. Aquele que estava ali era ninguém menos do que Kang Tae-shik, um despertado de Rank B. Ele que na outra vida fez parte da associação de caçadores e era um assassino. Agora é apenas um fora da lei, que tem uma cicatriz no rosto e trabalha para o mal. Dong-suk estava furioso. Ele segura Kang Tae-shik pelo colarinho e diz: você disse que é um Rank B, não é? Está me subestimando só pelo meu rank baixo? Os olhos de Tae-shik ficam vidrados. Ele diz em pensamentos: esse cara está querendo se impor, quando na verdade ele é só um covarde, que nem consumiu a poeira estelar por ter medo dos seus efeitos colaterais. Será que eu devo matá-lo? Ele então se lembra de Hwang Dong-soo, o irmão mais novo de Dong-suk, que dizia: desafiar a associação de caçadores? Eu não ligo para isso. Isso é só uma desculpa para os presos criarem confusão. Enquanto tira meu irmão mais velho de lá, seu serviço estará feito. Você sabe quais serão as consequências se falhar, não sabe? Os olhos de Dong-soo brilhavam, e voltando para o presente, Dong-suk pergunta se Tae-shik não iria respondê-lo. O despertado de Rank B respira e pensa que não pode ter um Rank S como seu inimigo. Em meio àquela destruição, ele diz que irá tratar Dong-suk como ele desejar.
Vemos um helicóptero pousando em um heliponto. Dentro dele estava alguém com uma armadura brilhante. Aquele é o presidente Wo Jin-choo, que estava ao lado do caçador de rank S, Choi Jong-in, que dizia: é a primeira vez que sou enviado para uma luta com você, desde o cataclisma. Jin-choo fala que não pode apenas assistir os civis morrendo. Jong-in pergunta o que houve com as algemas que os presos estavam usando, e Jin-choo responde: alguém destruiu o centro administrativo da prisão. Além disso, caçadores próximos da associação receberam ataques não identificados. Alguns até ficaram à beira da morte. Jong-in dizia: e pensar que o centro de administração com caçadores de rank A seria destruído. Considerando que os vilões da vez estão usando poeira estelar, parece que alguém poderoso orquestrou tudo isso. De repente alguém chega ali dizendo: é como eu pensei, havia um líder por trás desse incidente. Jin-choo diz que finalmente ele chegou. Obrigado pela cooperação, caçador Lin Tae-gil. Aquele é Lin Tae-gil, o caçador de rank S, líder da guilda Ceifadores. E ao seu lado está o caçador de rank S, Park Do-jin, que na verdade é o apóstolo de Itarin. Ele diz que o Sung Soo-ho negou ir até a associação de caçadores, e o Wo Jin-choo fica surpreso. Tae-gil dizia: aparentemente ele saiu dizendo que vai para a prisão de San, vendo que alguém suspeito de distribuir poeira estelar está indo para um lugar lotado de vilões que estão usando poeira estelar. Acho que mais evidências não são necessárias. Ele deve ter pensado em matar Lee Min-sung quando apareceu com aquela máscara para acobertar seus crimes de distribuir poeira estelar. Considerando que ele é um ranker falso que escondeu suas habilidades, ele é um vilão que causa uma ameaça severa. Por isso darei a ele tal título e vou participar nesse extermínio de vilões. Lin Tae-gil estava sério e desejava acabar com Soo-ho. O presidente Wo Jin-choo fica desesperado e dizia: não há como saber se o Soo-ho foi para ajudar os prisioneiros. Choi Jong-in então falava: ele reapareceu depois de um tempo e então se recusa a vir até a associação de caçadores para ajudar em Ji-san. Isso não explica o porquê dele escondeu seu rank despertado até agora. Como não podemos ter certeza de suas ações, é melhor considerá-lo um vilão. Park Do-jin escuta tudo e o presidente fica surpreso com as palavras do caçador Choi Jong-in. O apóstolo de Itarin dizia em pensamentos: atualmente é impossível que eu enfrente aqueles rank S. O Sung Soo-ho falhou em prever isso. Pensei que seria difícil da poeira estelar se espalhar após a associação de caçadores torná-la ilegal. Mas quem imaginaria que eles iriam procurar a poeira estelar por conta própria, mesmo com os efeitos colaterais. Por conta disso, sou capaz de observar a situação de longe. Que tal eu aproveitar meu tempo para esperar Sung Soo-ho? De repente vemos alguém correndo rapidamente. Aquele é Sung Soo-ho, que está correndo para o local do incidente. Ele dizia em pensamentos: pensei que poderia chegar lá imediatamente após usar a possessão da fera. Gray, aguente mais um pouco. Gray já estava cansado e não tinha muitas forças para manter a união com Soo-ho. Porém Soo-ho salta do meio das árvores. Ele consegue ver ao longe a cidade em chamas. É ali o local do incidente. Ele finalmente chegou. Porém de repente Soo-ho se assusta. Ele começa a escutar os gritos de dor das pessoas que estavam sendo mortas pelos fugitivos. Elas gritavam por socorro na esperança de alguém conseguir ajudar. Soo-ho diz em pensamentos: esses são os gritos de pessoas morrendo. Sou capaz de ouvi-los por conta dos meus sentidos que estão aguçados da habilidade de vínculo. O dano vai piorar com o passar do tempo. Não posso hesitar mais. Soo-ho salta em meio aos prédios e pousando em um beco, sua união com Gray finalmente acaba. Ele estava cansado, mas à sua frente observa uma cena assustadora. Vários fugitivos estavam matando pessoas naquele lugar. Os corpos mortos estavam no chão banhados por sangue. Um dos bandidos dizia: um cachorro e um moleque caíram do céu. Eles estavam sorrindo e achavam que Soo-ho era uma presa. O jovem monarca diz que Gray fez um bom trabalho. Ele cuidará de tudo agora. Os homens perguntam: mas o que foi? É um caçador também? O que acha que pode fazer estando prestes a desmaiar? Eles sorriam e estavam com lâminas nas mãos. Porém, de repente, um dos vilões simplesmente desaparece. O outro começa a tremer e fica surpreso. Soo-ho passou por ele em um instante e atacou o seu comparsa. Os vilões naquele lugar ficam apreensivos. E Soo-ho, mesmo cansado e suando, dizia: se fugiu da prisão, então devia ter continuado fugindo, porque estão ferindo as pessoas. Não tenho muito tempo, então vou falar só mais uma vez. Soo-ho estava furioso. Ele pisa na cabeça daquele bandido e diz: vocês têm duas opções. Se rendam quietamente ou resistam e morram. Os olhos de Soo-ho brilhavam. O poder das sombras toma conta de seu corpo. Ele estava em fúria.
Surro se lembra da sua infância. Ele estava sentado na beira de um rio e um homem cheio de cicatrizes estava na água. Aquele era o seu avô e Surro pergunta: vovô, por que tem tantas cicatrizes em seu corpo? Aquele é Sung e o Juan, que estava pescando. Ele dizia: você está falando dessas aqui? Elas são medalhas. Consegui essa cicatriz quando estava salvando uma criança de 7 anos de um prédio em chamas. Essa aqui eu consegui quando estava impedindo um bêbado de causar confusão. Surro pergunta: por que o senhor iria tão longe, ao ponto de se machucar para salvar as pessoas? E o Juan coloca a mão na cabeça de seu neto e responde: não é como se eu não tivesse medo de me machucar, é só que meu corpo age primeiro, toda vez que alguém está em perigo. Surro agora estava na frente daqueles bandidos que fugiram da prisão e estavam atacando as pessoas. O garoto estava furioso e deu para eles apenas 2 opções: serem espancados sem reagir ou resistirem e morrerem. Um dos homens ficam surpresos e dizia: você viu o chute daquele cara agora há pouco? O outro prisioneiro pergunta se Surro era de rank alto. Um dos homens coloca o fragmento de pó estelar na boca e pergunta por que eles estavam se preocupando. Ele morde aquele fragmento estelar e de repente sua energia mágica aumenta. Todos ali presentes fazem o mesmo. Eles cercam Surro. Os bandidos começam a gritar: tô transbordando de poder, sinto como se conseguisse derrotar um rank A agora, ou até mesmo um rank S. Surro estava sério, seu olho estava cheio de poder e ele dizia: acho que isso é um não para a opção de serem espancados sem reagir. De repente, ele escuta uma voz e se assusta. Por que tá perguntando? Ele sente a presença de Lee Min-sung. É como se aquele caçador de rank A fosse um fantasma que está atormentando Surro. Ele dizia: vendo que usaram os fragmentos estelares, significa que vão resistir. Você tá mesmo hesitando de novo, enquanto nesse exato momento tem gente morrendo nas mãos dos prisioneiros. Verdade, eu não deveria esperar que um cara com essa personalidade de merda matasse qualquer coisa. Qual foi o ponto da sua mudança de classe? Você continua sendo um pirralho por dentro. Aqui vai, experimenta isso. Bote um buraco na barriga deles, do mesmo jeito que você me matou. Vemos que o corpo do fantasma de Lee Min-sung tinha um buraco na barriga. Ele gritava: rápido, mostre pra mim. Surro fica sério, seu olho brilha e com seu pé ele esmaga a cabeça de um dos prisioneiros que estava no chão. Ele estava furioso e ao verem aquilo, os bandidos ficam com medo, porém confiantes em seu poder dado pelo fragmento estelar, eles avançam para matar Surro. O garoto pega a faca de um dos inimigos e com apenas um soco quebra o seu braço. Ele tem o braço quebrado e dilacerado pela faca que agora estava com Surro. O homem cai morto no chão, coberto por sangue. O outro fugitivo, ao ver aquilo, começa a tremer e diz: por quê? Porque eu não consigo vê-lo. Eu usei o fragmento estelar, eu tenho certeza disso. E de repente seu rosto fica deformado ao ser atingido por um golpe de Surro. Seus dentes se quebram. O inimigo é jogado na parede, fazendo um enorme estrago naquele beco. Surro derrotava todos facilmente e logo atrás dele, outros vilões começam a aparecer. Eles atacam e ele concentra seu poder no punho e de suas sombras saem lanças feitas com sua habilidade única. Aquelas lanças das sombras perfuram os corpos dos homens que o atacou pelas costas. Surro nem sequer tem o trabalho de se virar para enfrentá-los. O beco fica tingido com o sangue dos adversários. O fantasma de Lee Min-sung segura seu ombro e diz: você mudou bastante em tão pouco tempo. Isso não é incrível? Enfim, você poderia ter só subjugado eles. Tudo bem você matar todos eles desse jeito. Como pode se chamar de caçador quando não consegue nem diferenciar entre bestas mágicas e humanos? Parece que se tornou um monstro também. Surro ouve aquelas palavras em silêncio. O fantasma que o atormenta desaparece e ele diz para Bero: coma os vilões e leia suas memórias. Preciso saber quem é o cabeça e por que os prisioneiros estão atacando os civis em vez de fugirem. Bero pergunta para seu jovem mestre se estava tudo bem e Surro responde que sim. Bero falava: entendo seu desejo de salvar as pessoas, mas tá tudo bem você continuar operando sem esconder sua identidade. Surro responde: verdade seja dita, eu vim aqui para salvar as pessoas, mas assim que comecei a pensar nisso, fiquei irritado. Agora, quando todo mundo deveria estar se preparando para lutar contra o apóstolo de Itari, se problemas entre despertados continuarem a surgir, vai ser complicado. Nesse estado, tudo que nós vamos ser é um fardo para meu pai.
O garoto se aproxima do corpo de um caçador que foi morto pelos bandidos. Ele fecha os olhos daquele homem que morreu tentando proteger a vida das pessoas e diz: então, eu não vou mais me esconder e vou intervir para unir todo mundo, os descendentes dos monarcas restantes, os caçadores e os vilões, itens e bestas mágicas. Vou reunir todo o poder neste mundo que possa enfrentar o Itarim. Farei isso com minha própria força, não importa o que aconteça. Suho estava furioso, seus olhos brilhavam, e ao ver aquilo Beru fica empolgado. Tá falando que vai fazer tudo nesse mundo, se submeter a você, jovem monarca. Porém Suho diz que estava falando de companheiros, camaradas, colaboradores. Para isso acontecer, ele vai ter que limpar os vilões aqui primeiro. E para confrontar os incontáveis vilões se escondendo pela cidade, vou ter que enfrentar eles com números também. Não vou hesitar, ergam-se. Suho estende sua mão que começa a brilhar. Aquele é o poder do Monarca das Sombras. Em outro canto da cidade, vemos um carro em alta velocidade. Aquele carro blindado estava indo na direção do incidente. Porém, de repente, uma bola de fogo é lançada e atinge o veículo. O carro explode instantaneamente. Os vilões que fizeram isso estavam em cima de um prédio e diziam: malditos azarados. E pensar que eles estariam dirigindo por aqui logo agora. Acho que não ouviram sobre a situação atual da cidade. Os vilões estavam sorrindo, mas no meio das chamas, escutamos uma voz que diz: Miho, está tudo bem? A garota responde que para ela isso não é nada. Suponho que a gente não possa pedir reembolso pelas perdas contra esses merdas, não é? De repente vemos uma mão que segura a lataria daquele carro em chamas. A porta é arrancada e lançada contra os vilões. Aqueles bandidos ficam assustados e aquela porta bate na parede do prédio, quase acertando todos eles. O vilão assustado olha para cima e se pergunta quem jogou aquela porta de carro. Ao olhar para baixo, ele percebe que de dentro daquele carro em chamas, duas pessoas saíram. Esses são dois caçadores, uma mulher e um homem que dizia: que bagunça no meio da nossa viagem de família. A caçadora é Baek Miho, vice-líder da guilda Tigre Branco. Ela dizia: é um alívio que isso aconteceu enquanto a gente estava por aqui. E o caçador é ninguém menos do que Baek Yonho, o mestre da guilda Tigre Branco. O caçador de Rank S falava: pois é, se a gente se atrasasse, sua mãe ia falar um monte pra mim. Vamos acabar logo com isso. As garras de Baek aparecem, seus cabelos ficam brancos. Ele ativou seu modo bestial. Vemos os bandidos que foram destruídos pelos líderes da guilda Tigre Branco. Baek, Yonho e sua filha acabaram com eles. A caçadora de Rank A pergunta: quantos prisioneiros? Eles disseram que tinha mesmo. Acredito que por volta de 500. O mestre Baek dizia: podemos levar uma bronca da sua mãe por nos atrasarmos para o evento de família. Miho responde: o próprio diretor da Associação de Caçadores vai vir aqui dar suporte com 3 caçadores de Rank S. Eles vão chegar em 10 minutos. Houve um relatório dizendo que o Sung Suho, que é procurado por suspeitas de distribuição do pó estelar, pode estar por aqui. Nesse momento, Baek fica surpreso. Ele diz em pensamentos: Sung Suho, sinto que já ouvi esse nome antes. Bom, a segurança das pessoas vem em primeiro lugar. Vamos começar o resgate, Miho. Miho diz que isso lembra quando ele era um bombeiro. O caçador fica sério e pergunta: Miho, teve alguma notícia de uma quebra de dungeon por perto? A garota responde: não acho que teve algo assim. Acredito que não. Porém, Baek, olhando para o alto do prédio à frente, percebe várias criaturas negras feitas de sombras e pergunta: então o que aquela criatura está fazendo ali? Enquanto isso, em outro local, vemos uma caçadora chorando e tremendo de medo. À sua frente tinha um caçador de armadura. Ele estava com medo e enfraquecido diz para ela fugir. De repente, o homem cai e à sua frente vemos que estavam vários foragidos. Os bandidos estão sorrindo e quando o homem cai, uma poça de sangue se forma no chão. Ele estava tentando proteger aquela mulher, porém ele foi derrotado. Os vilões diziam: aguentar tanto tempo assim só para proteger uma garota. Vocês estavam namorando? Deve ser legal, pode namorar o nosso grupo também. A mulher tremendo coloca a mão na cabeça do caçador caído. Seu nome era Young Hyun. Os homens diziam: pare de choramingar, você vai se encontrar com ele logo. Um deles ataca, utilizando sua espada. Ele vai cortar a cabeça da garota, porém de repente, uma voz dizia: erga-se. A sombra do tanque caído se ergue. Ele abre seus braços e protege a garota. Aquela sombra é atingida diretamente pela espada do inimigo. A lâmina atravessa
e quase encosta na cabeça da garota. Ela se pergunta se aquele é Jung Hyun. O homem que atacou não consegue retirar a lâmina do corpo daquela coisa. Ele estava tremendo e dizia: mas o que diabos é isso? O cara morto acabou de voltar do nada. Ele finalmente retira a espada e vemos que Suho estava ali. Ele dizia: vendo como você respondeu à invocação, deve significar que você queria proteger essa mulher também. Vou te dar o poder, então proteja a pessoa que é querida para você em seus momentos finais. Suho então equipa aquela sombra com itens sombrios. O cinto do Guerreiro Naga das Sombras, grau de criação raro, mais 20 de defesa e mais 4 de agilidade. Protetor de ombro do Guerreiro Naga das Sombras, item raro, mais 28 de defesa e mais 25 de ataque. Espada do Guerreiro Naga das Sombras, raro, mais 55 de ataque e mais 5 de agilidade. Efeito aprimoramento de perfuração. Ignora 10% da defesa ao atacar. Os olhos daquela sombra começam a brilhar e em fúria ela ataca os vilões. A sombra grita e ataca com a espada. Vemos então o sangue escorrendo e o grito dos inimigos ecoando. Suho estende sua mão na direção dos corpos mortos e diz: ergam-se. As sombras dos bandidos aparecem e ele diz: vocês vão procurar pelos outros vilões a partir de agora. As sombras seguem seu caminho e Beru dizia: assim como você planejou. Os soldados das sombras estão começando a aumentar em número. Suho diz que nesse ritmo, eles vão logo dizimar todos os vilões que estão na cidade. Beru falava: contemplem, essa é a grandeza da autoridade das sombras que meu lorde possui. Suho dizia: você tem razão, achei que era inútil antes, mas é bem incrível. Beru fala que sim, finalmente está reconhecendo o jovem monarca. Suho estava sorrindo e diz que esse é um poder incrível. À sua frente, a sombra do tanque ele estava de joelhos e a mulher chorando o abraçava. Beru pergunta se ele vai deixar essa sombra para trás e Suho responde que sim, já que ele vai desaparecer em um dia, queria deixar eles darem o adeus adequado. Vemos que a sombra também estava emocionada e a garota inconformada com a morte dele. Beru falava: você parece uma pessoa completamente diferente comparada a quando estava enfrentando os vilões. Suho pergunta se isso era sério. Ele está tão diferente assim, porém de repente ele sente uma de suas sombras sendo derrotada. Suho se assusta, ele se vira rapidamente e fala: um grande número de soldados das sombras foi derrotado agora. Beru dizia: espero que encontre ele dessa vez, o líder por trás dessa comoção. Vemos um homem que estava destruindo várias sombras ao mesmo tempo. Esse é Kang Taishik. Seus olhos brilhavam em um intenso tom vermelho. Ele estava sério e protegia o irmão do caçador de rank S, Dong-so. Hwang Dong-suk dizia: o que são todas essas bestas mágicas pretas? Nunca ouvi falar desses monstros antes. Ei, resolvedor de problemas, vai logo e mata eles de uma vez, pode ser? À frente de Taishik estavam várias sombras com equipamentos sombrios. Ele responde: isso não teria acontecido se tivéssemos ido embora logo. Para de falar besteira. Depois de consumir um fragmento estelar, sou mais forte que um rank A. Eu não perderia para essas bestas mágicas que são de rank D e C. Mas de repente, Kang Taishik se surpreende. À sua frente, os soldados das sombras ficam de joelhos. Eles se perguntam o que é isso. Eles estão começando a se ajoelhar do nada. Logo atrás de Hwang Dong-suk, Sung Suho chega e Beru dizia: jovem monarca, parece que você acertou em cheio. Dong-suk estava surpreso e Suho falava: é mesmo? Então esse maldito deve ser o líder dos prisioneiros fugitivos, Hwang Dong-suk. O homem responde: o que um pirralho como você está fazendo aqui sendo desrespeitoso? Então você deve ser o cara que invocou todas essas coisas. Suho diz que tem uma pergunta para ele: você sabe algo sobre o apóstolo de Itarin, assim como Lee Min-sung? Dong-suk responde: ei, calma aí, se quiser conversar mantenha a distância. Se está falando sobre o apóstolo de Itarin, conheço eles muito bem, é aquilo, sabe? Dong-suk nesse momento faz um sinal de mãos para Kang Taishik. Em sua mente ele dizia: caçadores do tipo invocador tipicamente possuem atributos físicos baixos, são fracos quando separados de suas invocações. Dong-suk pergunta se esses Itarin não são algum tipo de seita e de repente dá o sinal para Taishik avançar. O homem avança rapidamente para atacar Suho, porém o garoto passa por Taishik e fica bem à frente de Dong-suk. Taishik fica assustado com aquela velocidade e Suho segura o ombro de Dong-suk dizendo: entendi, então você não tem nada a ver com o Itarin. Então como foi que obteve os fragmentos estelares?
porque atacou a cidade. Suho estava furioso, seus olhos brilhavam e Dong-suk fica com medo. Esse garoto, ele não é um invocador comum. Dong-suk dizia: se colocar um dedo em mim, meu irmão mais novo não vai te deixar em paz. Porém Suho nesse momento aperta seu ombro, ele coloca Dong-suk de joelhos. O jovem monarca começa a rasgar o ombro do vilão e diz: eu não me importo se seu irmão mais novo é Rank S ou não, responda a minha pergunta. Dong-suk gritava: meu irmão que conseguiu eles, eu não sei de mais nada. E eu não tive nenhum motivo particular para atacar a cidade. Só achei divertido ver aqueles caras seguirem minhas ordens. Suho seriamente pergunta: então você matou todas aquelas pessoas só por isso? Dong-suk gritava: vou convencer o resto dos prisioneiros. Então por favor, resolvedor de problemas, o que você está fazendo? Kang Taishiki estava paralisado e dizia em pensamentos: ele é perigoso, tenho que fugir, mesmo que isso signifique abandonar o Hwang Dong-suk. Isso vai ser difícil. De repente, dentro da sua mente, aparecem os olhos do apóstolo de Itarin. Aquela era uma luz brilhante e intensa, e o assassino se pergunta o que era isso. Dentro de um helicóptero, vemos Park Do-jin, que dizia: antes dos Rank S chegarem, quero observar as habilidades do Sung Soo-ho. Seja fiel aos seus impulsos. Kang Taishiki. Nesse momento, Park Do-jin abre seus olhos e vemos que ele ativa o poder da poeira estelar no corpo de Taishiki. Aquele era o poder do apóstolo. Uma auréola aparece na cabeça do assassino. Taishiki ativa a habilidade de camuflagem. Ele ataca com seu modo furtivo de invisibilidade. Porém, Sung Soo-ho consegue sentir aquele golpe e se esquiva no último instante. Aquele golpe, com dezenas de cortes, atingem o corpo de Hwang Dong-suk, que é pego em cheio. Seus braços e pernas são cortados. O rosto de Dong-suk começa a sangrar e ele não consegue entender o que aconteceu. O corpo do irmão de Dong-su, um caçador de Rank S, cai logo à frente de Suho. Taishiki estava invisível e Beru dizia: jovem monarca, acabei de sentir a energia do apóstolo de Itarin. Suho responde: eles estão controlando o corpo de alguém que usou um fragmento de poeira estelar novamente. Tudo bem, tinha algo a dizer para você afinal. Sung Soo-ho limpa seu rosto, que sofreu um pequeno corte, e se prepara para lutar. Vemos Sung Soo-ho, à sua frente está o corpo de Hwang Dong-suk, que foi retalhado pelo golpe de Kang Taishiki. As sombras de Suho estavam de joelhos perante seu mestre. De repente, vemos Taishiki. Ele estava sorrindo e segurando suas adagas nas mãos. Com seu modo furtivo, ele consegue ficar invisível e ataca sem piedade. Até mesmo a grama daquele local é cortada por seu poder. As sombras avançam, mas rapidamente são atingidas pelos golpes cortantes de Taishiki. Vemos os soldados das sombras sendo despedaçados e vários cortes são desferidos no corpo de Sung Soo-ho. O garoto permanece imóvel enquanto os golpes atingem seu corpo e quebram todo o solo ao redor. Vemos que um pequeno corte atinge o rosto de Suho. Ele dizia em pensamentos: a habilidade de furtividade de um caçador assassino. Graças aos meus sentidos, sou capaz de ouvir seus passos, mas tudo o que posso fazer é desviar. Não consigo lançar nenhum contra-ataque. Sung Soo-ho conseguia perceber os passos de Taishiki, e enquanto isso, dentro do helicóptero vemos o caçador de Rank S, Park Do-jin. Ele dizia em pensamentos: o Kang Taishiki atualmente está por volta do auge do Rank A. O Sung Soo-ho não consegue vencer alguém como ele agora. De repente Sung Soo-ho dizia: apóstolo dos Itarin, você está ouvindo, não é? Queria conversar com você, se tivéssemos uma oportunidade. Park Do-jin escuta aquelas palavras e fica surpreso. Sung Soo-ho então fala: eu estou fazendo as coisas de uma forma que ninguém me notasse até agora. Só tenho motivo para isso, porque se soubesse sobre mim, então o risco seria bem mais alto. Depois de um tempo, comecei a ter um certo pensamento, porque o invasor do universo exterior ficaria escondido atrás dos panos e usaria o pó estelar para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Isso não significa que o apóstolo dos Itarin também não podia ser exposto, mas então começando no incidente do Lee Min-sung, você se revelou. Um ser que viveu escondido, lentamente se revelando, deve significar que está preparando alguma coisa. Será que você também é uma existência em crescimento, assim como eu? Nesse momento, os soldados das sombras se desfazem e cobrem o corpo de Suho. Park Do-jin fica surpreso ao ouvir aquelas palavras. Suho sabe que ele está evoluindo, mas ainda não sabe como. O jovem monarca estende sua mão e diz: não vou mais esconder a minha identidade.
então você deveria se revelar completamente também. De repente, o mar de sombras começa a avançar. Kang Taishik é atingido por essas sombras. Ele fica surpreso. As sombras começam a rodear o seu corpo e revelam a sua localização. Ao olhar para frente, ele percebe que Sung Su-ho estava avançando. O jovem monarca cria uma lança feita de sombras e em alguns instantes ele perfura várias partes do corpo de Taishik. Várias lanças das sombras estavam atravessadas em seu corpo. Sung Su-ho sobe de nível ao matar aquele homem e seus ferimentos são completamente curados. Ele dizia: vamos lutar, apóstolo dos Itarin. Park Do-jin estava sério, mas de repente, lágrimas de sangue escorrem de seus olhos. Ele disfarça e se vira rapidamente. O caçador de rank S, Lin Tae-gil, pergunta se estava tudo bem, e Park Do-jin responde que não é nada. Ele cobre seu rosto com a mão, mas percebemos que Do-jin estava sorrindo e seus olhos estão brilhando. Enquanto isso, Sung Su-ho transforma Kang Taishik e Hwang Dong-suk em suas sombras. Eles se erguem e o garoto dizia: vocês disseram que eram os culpados por trás desse incidente. Estou certo? Sequer sabem quantas pessoas morreram por causa de vocês. Então sejam punidos. A partir de agora, vocês vão ficar lutando por mim. Criação de sombra. Sung Su-ho estende sua mão e ativa sua habilidade, transformando os soldados das sombras em objetos. Eles gritam e agonizam durante o processo. Su-ho fecha seus olhos e pergunta: mas o que é isso? A sombra está sacando um item por conta própria. Esse é de grau raro. De repente, um item surge na frente de Su-ho. Essa é a armadura do vigarista, um equipamento de defesa, com mais 30 de defesa e vigor mais 4. Su-ho dizia: e esse outro é de grau heróico. É a primeira vez. O outro item é o Anel do Assassino, um acessório que dá mais 10 de agilidade. Sua habilidade é Furtividade nível 1, que custa 200 de mana. Ela oculta a aparência e presença do conjurador, enquanto mantém a furtividade. Consome 10 de mana por segundo. Com a criação de item heróico desbloqueada, Su-ho pode atribuir um nome ao item e torná-lo especial. O garoto fica surpreso. Nomear o item? Certo. A habilidade de contrato do item tinha esse efeito. O portador pode imbuir um item de sombras com nome único para transformá-lo em um item que pode subir de nível. E o valor de aumento dos atributos do item de sombras em 30%. Su-ho então coloca o nome daquele anel de Kira. Um manual de nomeação de item das sombras foi criado. E agora ele pode evoluir. Esses itens são vinculados ao primeiro portador e não podem ser equipados por outros. Itens de sombra nomeados ganham níveis e compartilham experiências com o portador. Quando seu nível aumenta, os atributos do soldado do item de sombra são compartilhados com o portador. Su-ho então utiliza aquele anel. Ele sorri e diz: a arma agora tem nível 1 e compartilha os atributos de quando era um soldado. Então posso obter mais itens de grau heróico ou mais alto. Posso ficar forte bem mais rápido com essa habilidade. Vou começar a alcançar o meu pai muito mais rápido. Nesse momento somos levados até outro local. Vemos garras afiadas em uma mão coberta de poder. Aquelas garras rasgam facilmente os soldados das sombras. Eles são destruídos um a um, sem ter a chance de se defender ou lutar. Su-ho rapidamente sente que seus soldados foram destruídos. Bero pergunta: qual o problema, jovem monarca? E Su-ho responde: algo ali está derrotando os soldados de sombras e se aproximando. Ele está chegando. De repente acontece uma explosão no prédio que está logo à frente de Su-ho. Vários destroços saem voando e um deles atinge a cabeça de Bero. Su-ho se prepara para o confronto. Patas brancas enormes pisam no chão que se trinca. Aquele que está logo à frente de Su-ho é o caçador de rank S, Baek Yonho. Ele está em sua forma bestial mais poderosa, o tigre branco. Baek dizia: eu vi um pilar negro se erguendo, então me apressei até aqui. Um caçador? O que você é? Su-ho não conhecia aquele que está na sua frente e se pergunta: esse é um monstro falante? Como um monstro pode estar aqui? O caçador de rank S dizia: você está errado, eu não sou um monstro, sou o Baek Yonho, mestre da guilda Tigre Branco. Su-ho dizia: então esse é o mestre da guilda Tigre Branco, um caçador rank S com habilidade rara de transformação. Baek falava: você perde a sangue, o que exatamente é você? Su-ho responde: eu sou um caçador que veio aqui para salvar as pessoas. Baek pergunta qual é o seu nome.
e o garoto dizia: meu nome é Song Su-ho, sei que sou procurado pela Associação de Caçadores, mas eu sou inocente. Baek começa a rir: então você é aquele cara? É ousado de admitir que é procurado assim tão abertamente, suspeito de distribuir o pó estelar, não era? Nossa guilda também sofreu grandes perdas por causa do pó estelar. Se você realmente é inocente, como você vai provar? Baek se aproxima para amedrontar Su-ho. Ele olha seriamente para o caçador de Rank S. Su-ho segura uma das garras de Baek e diz: podemos fazer isso depois. Estamos com pouca mão de obra. Fico feliz de um caçador de Rank S estar aqui. Vamos nos apressar e salvar as pessoas. Baek pergunta: você sequer consegue perceber a situação atual? Su-ho seriamente o responde: mesmo assim, salvar as pessoas vem em primeiro lugar. Baek fica surpreso com aquela resposta. Ele se lembra de seu passado, de quando era um bombeiro. Ele trabalhou com Sung Il-Huan, o pai de Jin-Ho, que disse uma vez: se hesitamos por sequer um segundo, alguém que poderia ser salvo pode acabar morrendo. É por isso que, em vez de agonizar pela escolha que deve fazer, devemos fazer a escolha necessária primeiro e então descobrir como fazer a escolha certa depois. É isso que significa ser do time de resgate, não é? Voltando ao presente, Baek dizia: espera um pouco, seu nome me parece familiar. Song Su-ho, você não é aquele neto que o capitão sempre se gabou? Baek segura Su-ho com as suas mãos e o ergue. Ele sorri e aos poucos volta à sua forma humana, enquanto dizia: você é o neto do capitão Sung Il-Huan. Vemos uma ponte que vai até a cidade onde toda a revolta dos presos está acontecendo. Alguns soldados estavam guardando aquele lugar e um deles dizia: líder de esquadrão, vai ser possível a gente cuidar dos despertados fora do controle e por conta própria? Ouvi dizer que nem balas funcionam contra eles. O líder responde: bom, o que mais podemos fazer? Temos que seguir as ordens, mas a atmosfera não está um pouco estranha agora? O homem responde que sim, parece meio caótica, não é? Eles olham para a estrada à frente, vemos os prédios ao fundo e uma enorme destruição que acompanha o pôr do sol. Somos levados até o caçador de Rank S, Baek Yeon-ho. Ele estava atacando com suas garras em sua transformação parcial. Seus olhos estavam brilhando e ele ataca vários bandidos de uma só vez. Todos eles são derrotados. Su-ho também avança com seu poder de sombras na mão. Seu olho brilhava em cor púrpura e seriamente ele atinge todos os inimigos de uma só vez. Os bandidos são derrotados perante a força de Su-ho e de Baek Yeon-ho. Baek olha para o lado e diz: ter esse tanto de poder mesmo tendo uma habilidade do tipo invocação, como esperado do orgulho do capitão Sung Il-Huan. Su-ho sorria ao ouvir aquelas palavras. Ele dizia em pensamentos: quem imaginaria que o mestre da guilda Tigre Branco seria o júnior do meu avô durante seus dias de bombeiro? Você é bem incrível também, mestre de guilda Baek Yeon-ho. Caçadores Rank S são realmente diferenciados afinal. Baek começa a rir e responde: haha, pode me chamar de tio. Su-ho diz que por enquanto ele esteve acabando com esse lugar inteiro de forma bem barulhenta, como o Sr. Baek ordenou, mas os vilões não vão se esconder desse jeito. Baek sorri e responde: parece que você é só um novato do esquadrão de resgate. Su-ho pensa que ele nem está no esquadrão de resgate, e Baek, elevando sua aura, dizia: nosso trabalho não é pegar os vilões, entende? É salvar as pessoas. Nesse momento, Baek grita e eleva sua aura de caçador Rank S. A pressão era gigantesca. Ele dizia: quanto mais mostrarmos nossas presenças, mais difícil vai ser dos vilões agirem. Desse jeito, é muito melhor se considerarmos a segurança das pessoas. Baek transforma seu punho e Su-ho pensava: definitivamente, de um certo ponto, eu só estava pensando em derrotar os vilões. Então esse é um mestre de guilda, cujo trabalho é supervisionar uma guilda inteira. Baek sorri e pergunta: e aí, vamos terminar de caçar? Su-ho, por acaso você tem namorada? O garoto fica surpreso com essa pergunta e responde que não. Baek dizia: mas que bom, minha filha é solteira também. Essa é uma grande oportunidade de eu me tornar parente do capitão Sung Il-Huan. Su-ho fica surpreso e nesse momento vemos um helicóptero se aproximando. Aquele é o helicóptero da Associação de Caçadores, onde o presidente Oh Jin-chul reuniu alguns caçadores de Rank S para o combate. Vemos na janela o presidente que liga para alguém. Essa é a caçadora Baek Mi-ho. Ela ergue a mão para sinalizar onde estava. O presidente diz que foi um bom trabalho. Ela evacuou os caçadores, enviados e os cidadãos comuns. A garota diz que fez seu trabalho como caçadora. Jin-chul pergunta:
Vejo figuras escuras entre os vilões que cometeram atos de terrorismo. São bestas mágicas? A caçadora diz que não tem certeza também. É difícil eu discernir entre eles no momento. Dentro do helicóptero, um caçador de rank S faz uma pergunta. Então está tudo bem se eu eliminá-los, não é? O presidente fica surpreso. Aquele é Lin Tae-gil, que abre a porta da aeronave e diz: vou dizimá-los junto com os vilões. Ele salta do helicóptero enquanto o presidente grita para ele esperar. O caçador Lin Tae-gil estava furioso e salta rapidamente na direção do combate. Jin-Choo estava surpreso e ao fundo vemos Park Do-jin, que permanecia sério. Enquanto estava em queda livre, Lin Tae-gil se concentra e ao abrir seu olho vemos que ele ativa um tipo de habilidade. O caçador de rank S consegue localizar todos os soldados das sombras que estão naquela área em um instante. Ele ativa uma mira em cada um deles. E em pleno ar, Lin Tae-gil se prepara. Ele concentra várias flechas de magia em seu arco e seriamente dispara. Dezenas de flechas são disparadas em todas as direções. Os soldados das sombras são destruídos rapidamente. Song Su-ho percebe isso no mesmo instante. Ele pergunta quem era aquele, e Baek Yeon-ho diz para ele não se preocupar, ele está do nosso lado. Su-ho sorri meio preocupado. Os caçadores de rank S vieram como reforços da Associação de Caçadores. Que ótimo! Agora os vilões não vão ter muita liberdade para agir. Nesse momento vemos a imagem de Su-ho refletida no olho de Lin Tae-gil. Seus olhos estavam em fúria. Ele concentra uma enorme magia em sua flecha e diz: te achei, Song Su-ho. Ele se lembra do velório de Lee Min-sung, o ex-vice-líder da sua guilda, que morreu lutando contra Su-ho. Lin Tae-gil dizia: se você não tivesse distribuído aquele pó estelar, de repente seu instinto assassino fica intenso, e ele dispara uma poderosa magia. Su-ho fica surpreso com aquele intenso poder vindo na sua direção. Ele se prepara para o impacto e tenta se defender. Porém, de repente, o Baek Yeon-ho segura aquele ataque. Com apenas uma de suas mãos, ele segura a flecha de magia em sua transformação parcial. Lin Tae-gil salta entre os prédios e rapidamente chega até onde Su-ho estava. Ele dizia: caçador Baek Yeon-ho, por que está com esse criminoso procurado? Baek fica assustado e fala: parece haver algum mal entendido. Vamos conversar primeiro. Lin Tae-gil dizia: foi ele que recusou sua chance de conversar, rejeitando a convocação da associação e fugindo. Song Su-ho é um vilão. Baek fica sem jeito e diz: chamar ele de vilão assim do nada. Entendo que está confuso por causa do Lee Min-sung, mas o Su-ho está salvando as pessoas por aqui. De repente Baek se assusta. Lin Tae-gil dispara uma flecha bem do lado da sua cabeça. Furioso, o líder da guilda ceifadores perguntava: Su-ho, qual é a sua relação com ele, Baek Yeon-ho? Baek fica sério nesse momento. Ele estava furioso com aquela atitude. Seus olhos ficam negros e sua mana começa a ser liberada. Ele se transforma em sua forma completa e dizia: parece que palavras não conseguem entrar nessa sua cabeça dura. Vou ter que te acalmar primeiro. Uma batalha entre dois caçadores de rank S está prestes a começar. Baek Yeon-ho encara Lin Tae-gil. Suas energias são avassaladoras e começam a entrar em conflito. São duas auras gigantescas e extremamente ferozes. Su-ho estava surpreso e pensava: esses dois vão acabar brigando nesse ritmo. O que eu deveria fazer? Mas naquele momento, um círculo de fogo aparece em volta daqueles três. Quem faz aquela parede de chamas é ninguém menos do que Choi Jong-in, que dizia: vocês precisam se acalmar. Ele se aproxima ao lado da caçadora de rank A, Baek Mi-ho, o presidente Wo Jin-choo e o caçador de rank S, Park Do-jin. Jong-in falava: o que dois caçadores estão fazendo no meio de uma crise como essa? Su-ho surpreso pensava: tem tantos caçadores de rank S, até mesmo o diretor da associação, Wo Jin-choo. Baek se destransforma e sorrindo dizia: haha, parece que finalmente vou poder usar as palavras. Vejam, o Su-ho aparentemente é o neto do capitão, a quem tem uma grande dívida. Eu estou do lado dele. De repente as chamas de Choi Jong-in se intensificam. Baek fica surpreso. Parecia que todos à sua frente estavam dispostos a lutar. Sua filha falava: só porque aconteceu dele ser parente de alguém que você conhecia durante seu time de resgate. Entende que isso não é exatamente convincente, certo? Baek grita o nome de sua filha: Mi-ho! Logo em seguida, Choi Jong-in dizia: concordo com o caçador Lin Tae-gil. Não tem motivos para não prender um fugitivo que traiu nossa confiança. Baek fica surpreso. Até mesmo você, caçador Choi Jong-in. Park Do-jin apenas observava em silêncio, com seus olhos amarelos brilhantes. Lin Tae-gil, possuído pelo ódio, dizia:
Parece que os outros caçadores têm a mesma opinião que eu. Vai mesmo defender um criminoso só por causa dos seus sentimentos pessoais? Se afaste enquanto ainda pode. Baek honrou. Se não fizer isso, vou ter que te esmagar primeiro. Lin Tae-gil estava furioso. Ele iria lutar realmente contra outro caçador de rank S, que é líder de uma das maiores guildas da Coreia. Baek olha para Suho e dizia: ainda assim, seria melhor conversar sobre isso antes. De repente, alguém se coloca na frente de Baek e falava: eu também acho que uma conversa é melhor. Baek e Suho ficam surpresos ao verem aquele homem que acaba de apoiá-los. Baek Miho e Choi Jong-in também não esperavam por isso, muito menos Lin Tae-gil, que estava extremamente descontente com isso. Aquele que se põe à frente para defender Suho é ninguém menos do que o presidente Woo Jin-chul. Ele pergunta: consegue provar a sua própria inocência, caçador Sung Suho? O presidente sorri e olha para o garoto, que estava completamente surpreso. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling Ragnarok aqui no canal. E comente aí o que acharam desse vídeo. Nos vemos no próximo episódio.